Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao Entrevista em Foco, portal ERENews, aqui o nosso podcast, no canal do YouTube também. Eu sou Edilon Flores e hoje vamos conversar sobre um tema que orgulha toda a nossa cidade e a região do Alto Uruguai. Enfim, vamos falar de saúde pública. O Hospital Santa Terezinha de Erechim conquistou um reconhecimento histórico ao entrar para a lista dos 100 melhores hospitais públicos do Brasil. Além disso, a instituição enfrentou recentemente um grande desafio com o temporal de granizo que causou sérios danos em sua estrutura, exigindo uma ampla reforma, inclusive reforma esta que continua em andamento aqui no município de Erechim. Para falar sobre esses dois momentos marcantes aqui no Hospital Santa Terezinha, o Entrevista em Foco recebe com muito carinho hoje o diretor do Hospital Santa Terezinha, Rafael Ayub, que já está aqui nos estúdios do portal ERENews. Rafa, seja muito bem-vindo ao Entrevista em Foco desta quinta-feira. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Edilon. Para nós, uma grande satisfação estar aqui mais uma vez no portal ERENews, né, junto do teu podcast aí, para conversar com a nossa comunidade aí sobre o Santa Terezinha, né? Como tu falou já no prenúncio aí, né? Notícias boas, notícias desafiadoras, como é a vida hospitalar, né? E a gente está aí à disposição para conversar com a comunidade. Perfeitamente. No primeiro bloco, Rafa, nós vamos abordar então o Hospital Santa Terezinha, que ficou entre os 100 melhores hospitais públicos do Brasil. Lembrando que o Entrevista em Foco, aqui no portal ERENews, o nosso podcast, sempre contando com a força do restaurante Tempero Grill, comida com tempero e amor de mãe, localizado aqui na área central de Erechim, a Eletrônica Universal, Ótica Pupilentes, aqui na Avenida Maurício Cardoso, no centro de nossa cidade, Purificadores de Água Zanella, atuando no ramo desde 1984, Mundo dos Animais Pet Shop, na cidade de Gaurama, Empresa de Transportes Praia Bonita, em Erechim, Faculdade Ideal, em Getúlio Vargas, e Cusco Iguarias, na Praça de Alimentação do Passarela Supermercados, que entrega o seu alimento, o seu lanche pelo teleentrega delivery 54996527915. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo site erenews.com.br, pelas duas plataformas, lá no Facebook e também no canal do YouTube. Rafael Ayub, nosso diretor do Hospital Santa Terezinha. Que orgulho para nós, erechinenses, que orgulho para a região do Alto Uruguai, o Hospital Santa Terezinha estar entre os 100 melhores hospitais públicos do Brasil. Que orgulho isso, falar Brasil, gente. É uma conquista muito importante, mas muito significativa mesmo. O que esse reconhecimento, Rafa, você como diretor dessa importante instituição de saúde representa para a comunidade erechinense? Eu vou falar regional porque o hospital já é um hospital regional. O que isso representa na tua avaliação, Rafa? Edilon, mais uma vez, né, a gente sempre que fala do Santa Terezinha, a gente sempre costuma dizer, né, que a gente sim tem consciência de que o hospital tem uma importância muito grande para Erechim e para a região. Hoje, inclusive, até para o Estado, né? Então, receber a notícia de que o Santa Terezinha está entre uma lista de 100 melhores hospitais públicos do Brasil, claro que envaidece e traz mais desafios ainda para que a gente possa manter essa escrita, né, Edilon? O prefeito Poli sempre fala muito, né? E sempre nos cobra muito da melhoria do atendimento, da resposta adequada aos usuários, né? Mas dizer um pouco que esse reconhecimento estar entre os 100 melhores hospitais do Brasil em relação ao atendimento SUS, 100% SUS, primeiro falar o que significa essa pesquisa, quem fez essa pesquisa. Os critérios que foram usados, importante isso. Às vezes a gente vê, né, prêmio disso, prêmio daquilo. Esse é um prêmio que foi idealizado pelo IBROS, que é o Instituto Brasileiro de Organizações Sociais em Saúde. Aqui no Rio Grande do Sul não é tão comum, mas de Santa Catarina já para cima do Brasil, em vez de terem hospitais filantrópicos, como temos no Rio Grande do Sul, 85% dos leitos SUS hoje no Rio Grande do Sul são de hospitais filantrópicos. Nós fazemos parte daqueles 15% que são de hospitais públicos.
assim como o Cristo Redentor. Mas essas organizações de saúde, elas assumem gestão de Santa Catarina para o resto do Brasil, principalmente Paraná e São Paulo, que a gente ouve falar das OS. Então é uma associação bem forte em todo o Brasil, que fez uma pesquisa vinculada ao COSENS e o CONASENS, que significa que são o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde e o Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde do Brasil todo, levando em consideração dados de faturamento de informações do SUS nos sistemas informatizados do governo. Ou seja, não foi, ligaram para o hospital fazendo uma pesquisa, fizeram algumas perguntas e respondemos. Não, o hospital não teve nenhuma ingerência em cima dos critérios que foram avaliados, o que torna essa conquista ainda mais importante para a gente, né, Edilon? A gente sabe, viu, que 30% dos maiores hospitais estão em São Paulo. Agora, a premiação dos 10 melhores realmente vai levar em consideração a questão de recursos financeiros disponíveis e de certificação, acreditação hospitalar. E, infelizmente, nesse ponto, o hospital provavelmente não pontue. Primeiro, porque não temos uma acreditação nacional, né? Apesar de todos os trabalhos de qualidade que fazemos, controle de processos, mas não temos, de fato, instituído uma acreditação hospitalar. E assim como os recursos todos sabem, né, que a gente, apesar de estar tendo reconhecimento, tanto a nível federal como estadual, em termos de recursos financeiros, e aqui só a gente fala, né, Edilon, a gente costumava vir as mídias para falar o hospital não é visto da mesma maneira ou de maneira igualitária com outros hospitais, porque o incentivo não era por produção, porque a remuneração não era por produção. Hoje é. Então, o Santa Terezinha hoje, por exemplo, agora em dezembro tivemos uma portaria de incentivo aos hospitais municipais, o Santa Terezinha foi o segundo que ganhou mais recurso. Primeiro, o Hospital Universitário de Canoas. E aí a gente volta para a premiação para ver que dos hospitais públicos, somente o Cristo Redentor e o Santa Terezinha, que atendem 100% SUS, estão nessa lista pelo Rio Grande do Sul. Então, respondendo objetivamente a tua primeira pergunta e a conversa que estamos tendo aqui, né, Edilon? Eu acho que essa notícia vem como um orgulho para a gente de saber, bom, estamos no caminho certo, estamos fazendo aquilo que precisamos, a nossa missão é atender os pacientes de forma célere, dando resultado, fazendo uma boa cobrança ao SUS, né? Tendo todos esses processos redondos, e agora vai para uma segunda análise que, se estivermos entre os 10 melhores, aí sim um reconhecimento muito grande, mas já digo que entendemos ser difícil em razão dos critérios que serão avaliados. Mas, ao mesmo tempo que temos orgulho, e isso fez com que a autoestima dos funcionários melhorasse, a autoestima do grupo todo. A gente hoje, né, Edilon, fala, e aqui o meu agradecimento muito especial aos funcionários que estão hoje no hospital, mas essa conquista de estar entre os 100 melhores hospitais públicos, ela não começou hoje. E nem há um mês atrás, e nem há um ano atrás, né, Edilon? Desde 94, quando foi desapropriado o Hospital Santa Terezinha para passar a atender ao SUS, ou seja, nesses 30 anos, todas as administrações, todos os funcionários, todas as entidades que passaram deram a sua contribuição para que a gente chegasse hoje. E isso é que a gente tem que valorizar. O crescimento do Santa Terezinha ao longo desses 30 anos, com tudo que foi feito por todos os gestores que passaram, por todos os que contribuíram com seu trabalho lá no Santa Terezinha, todos os médicos. E hoje a gente pode dizer, sim, que existe, inclusive o Conselho Deliberativo da Fundação hoje, o Dino, que deixou a presidência agora em dezembro, assumiu o Fábio Vendrusco a presidência do Conselho Deliberativo, mostra a variedade de entidades que têm envolvidas também no dia a dia do Santa Terezinha hoje. É a CIE, é a MAU, é Câmara de Vereadores, é Prefeitura Municipal de Erechim, são os municípios da MAU. Então isso faz com que o nosso desafio seja cada vez maior para manter essa colocação do hospital numa classificação de melhores hospitais públicos, mas também para resolver aqueles problemas que a gente sabe que dioturnamente acontecem dentro de uma estrutura hospitalar, como às vezes a demora ou a não compreensão da questão da triagem no pronto-socorro, a questão da demora de alguns exames para serem laudados ou terem sua resolução para que a gente possa definir o que vai fazer com o paciente. E isso é o que a gente faz no dia a dia lá com toda a equipe diretiva aqui, já saudando o Márcio, meu colega diretor administrativo, o Dr. Celso Lago, diretor técnico, e a Leandra, nossa superintendente assistencial. E no nome deles dizer que é um orgulho estar à frente desse time, oferecendo para a nossa comunidade, né, o atendimento que o Santa dá justamente para quem mais precisa. Ou seja, Rafa, nem tudo está errado, essa conquista, principalmente lá naquele setor
que é um vulco-vulco, é complicado, o setor do pronto-socorro, o setor de triagem. Quer dizer que nem essa conquista significa que nem tudo está errado lá no... Eu me refiro mais no atendimento do hospital, principalmente nesse setor que é o pronto-socorro. Que é o que a gente fala sempre, né, Edilon? É dificuldade na questão da triagem, na espera. E a gente sabe que quando uma pessoa vai procurar um ambiente hospitalar, é porque ele tem algum sinal e sintoma ou de dor ou de desconforto. O que a gente tenta explicar é que a triagem feita por um profissional capacitado de enfermagem, ele busca analisar os sinais e sintomas naquele momento para poder classificar o paciente conforme a urgência de necessidade de atendimento. Então, claro, às vezes acontece de um paciente chegar lá e relatar, eu estou há 3 dias com febre, dor de cabeça e pressão alta, mas tu vai medir na hora da classificação de risco a pressão e a frequência cardíaca dele e está dentro de parâmetros normais. Ele vai ter uma classificação de risco mais abaixo daquele urgente e emergente que tem que ser atendido naquela hora. E é essa compreensão que a gente sempre pede. O hospital, como diz o prefeito, né, sempre nos cobra muito, não fechou na época da pandemia, não fechou por causa do granizo. Todos que buscarem atendimento serão atendidos. Mas claro que a gente tem que respeitar a questão da avaliação da triagem, da classificação de risco, para poder atender da melhor maneira aqueles que mais precisam primeiro e depois dar a resposta para aqueles que procuram também, né? Perfeito. Aqui no Entrevista em Foco de hoje, aqui no portal EriNews, podcast desta quinta-feira, estamos conversando com o diretor do Hospital Santa Terezinha de Erechim, Rafael Ayub, que está aqui muito orgulhoso, muito contente, como toda a comunidade está, por essa importante conquista já enaltecido aqui na abertura do Entrevista em Foco de hoje. Rafa, de que forma esse reconhecimento impacta o trabalho profissional na área da saúde? Eu quero falar na palavra responsabilidade, parece que isso vai aumentar um pouco mais, não só na área médica, enfermeiros, até a equipe como um todo que tá por trás, né, que traz esse apoio na gestão pública do hospital. Na verdade, Edilon, esse prêmio mostra justamente aquilo que tu falou, que os indicadores do hospital em relação ao atendimento são muito bons. E o que se avalia, né? Número de atendimentos, tempo médio dentro de uma observação que pode ser de até 48 horas, critérios como solicitações de exames, tempo de internação. Então, são vários critérios técnicos administrativos que mostram que, se estamos entre os 100 melhores, estamos num bom caminho. A responsabilidade disso é fazer com que a gente mantenha esses números, né? Que mantenha essa excelência no atendimento, mas cuidando ainda mais e cada vez mais daqueles desvios de rota, eu diria, Edilon. Pode ser que um dia tenha demorado mais do que as 4 horas preconizadas para aquele menos urgente ser atendido? Pode. Por que aconteceu isso? Que é o que a gente faz dioturnamente, é analisar relatórios de tempo de espera, relatórios de fluxo de chegada, que horas tem mais pacientes, que hora tem menos. Com isso é que a gente estrutura toda a questão de carga horária de médicos no pronto-socorro. Por isso, hoje temos, e eu posso citar aqui, há cerca de 1 ano atrás, nós tínhamos um médico só, das 10 da noite às 7 da manhã. Hoje nós temos um médico só da meia-noite às 6. Ou seja, já aumentamos aí 3 horas médicas durante o hospital. Nós tínhamos 2 médicos apenas das 16 às 22. Hoje temos da meia-noite do meio-dia até a meia-noite. Então, antes tínhamos 4 horas, agora temos 12, mais 8 horas de médicos no plantão do pronto-socorro. E é isso que a gente vai analisando, avaliando, e é isso que esse prêmio faz com que a gente esteja cada vez mais atento e tentando seguir com essa demanda de ofertar mais serviços. Esse ano teremos a habilitação na alta complexidade em neurocirurgia, um serviço novo. Começamos esse piloto com a hemodinâmica aqui do Caridade, para serviço de hemodinâmica para os pacientes do SUS, de Erechim, desculpe, num primeiro momento, já municípios nos procurando para também fazerem parte desse programa, para que a gente possa chegar no estado e dizer, olha, agora a gente mostrou que tem capacidade resolutiva, queremos a habilitação para que a gente possa fazer para os 32 municípios. Vamos buscar a questão da UTI pediátrica esse ano. Então são vários desafios que esse reconhecimento da excelência que o hospital tem hoje no atendimento faz com que a gente tenha um trabalho ainda maior para manter isso, mas para seguir buscando novos serviços e para que a gente possa oferecer cada vez mais saúde à nossa comunidade, né? Para fecharmos então o primeiro bloco aqui, Rafa, ainda sobre esse destaque nacional, essa responsabilidade citada aqui, os novos desafios,
Quais são os próximos passos, então, do Hospital Santa Terezinha para manter e até elevar ainda mais esse padrão de saúde com qualidade para a nossa cidade, para a nossa região? Eu acredito, Edilon, que é a nossa missão do dia a dia, né? Hoje o Hospital Santa Terezinha ele tem que ainda fazer adequações de áreas físicas, né? A gente fala hoje de um laboratório que tem o mesmo tamanho há não sei quanto tempo. Então já temos projetos, já temos recurso, vamos quase que aumentar em 60% a estrutura do nosso laboratório, assim que a gente conseguir fazer a mudança da UTI neonatal para o espaço novo. Temos o desafio aí do refeitório, temos o desafio da maternidade, de fazer uma lógica de atendimento perto do seu centro de parto natural. Hoje a gente tem o centro de parto natural numa área física do hospital, a maternidade em outra área física e a UTI em outra. A gente está tentando aproximar isso para fazer um fluxo de atendimento melhor e dar uma resposta mais rápida. A gente tem o desafio de ampliar a hemodinâmica, de seguir aumentando o nosso parque tecnológico, né? A gente vinha de um momento que não tinha nenhuma torre de vídeo, hoje já temos quase 2. Estamos comprando um novo tomógrafo, o hospital vai ter 2 tomógrafos para dar uma resposta mais célere ainda na questão dos exames. Então são os desafios de que a gente tenha que se equipar e se preparar para cada vez atender mais rápido e principalmente, Edilon, a preocupação que a gente tem, e o prefeito pede muito para a gente criar alternativas assim, é em relação às filas de espera que mais fazem os pacientes esperar, né? A gente sabe do impacto e ninguém gosta disso, nem o gestor, nem o administrador e muito menos o paciente. Uma cirurgia de ortopedia, aí, de prótese de quadril, de joelho, às vezes esperar 4 anos. Então são... e não é uma dificuldade única do Santa Terezinha, se diga a verdade, né? Nós vimos no lançamento do SUS Gaúcho, ou na comemoração do Estado, um paciente que foi lá, deu seu depoimento de uma outra região, estava esperando há 13 anos. Ou seja, é uma problemática a nível de Estado, a nível de Brasil, e que a gente, como gestor, tem que encontrar soluções, que é o que o nosso prefeito sempre pede. E esse ano, então, entre uma das missões é a gente tentar fazer alguma coisa para conseguir reduzir um pouco esse tempo de fila também, para realmente chegar num nível de excelência, para que a gente possa dizer, temos fila, mas ela é tolerável. Temos dificuldade financeira, mas estamos dentro da sustentabilidade. Para que a gente possa seguir avançando, sempre oferecendo as melhores qualidades para os nossos funcionários e médicos e também um melhor atendimento à nossa comunidade. Estamos conversando aqui no Portal EriNews, no Entrevista em Foco, podcast desta quinta-feira, com o diretor do Hospital Santa Terezinha de Erechim, Rafael Ayub. E agora vamos entrar no segundo bloco aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, Rafa, a respeito da reforma do Hospital Santa Terezinha após o devastador temporal de granizo que atingiu praticamente 90% da cidade e o Hospital Santa Terezinha foi castigado principalmente no telhado, né? O temporal de granizo que destruiu completamente o telhado do hospital, acho que foi quase 100%. Como foi esse impacto imediato, Rafa, desse evento e quais foram as principais medidas adotadas para garantir essa segurança, principalmente nos pacientes que estavam internados e, enfim, a equipe do hospital como um todo? Edilon, nós estamos hoje, então, no dia 15, né, de janeiro de 2026. Lembrando que o temporal de granizo foi no dia 23 de novembro. Data que não vai ser esquecida no calendário. E, infelizmente, a gente tem visto vários eventos ainda climáticos acontecendo, né? Então, isso nos chama atenção também para alterar a forma que pensamos sobre as estruturas hospitalares, inclusive, né? Porque se vamos ter mais temporais, mais vendavais, temos que nos preparar para isso. Mas o temporal realmente pegou toda a cidade de surpresa, né, Edilon? O Hospital Santa Terezinha não foi diferente. Infelizmente, nós tivemos mais de 1.200 telhas quebradas. Nós temos o telhado todo de nossa parte de internação, onde ficam quase que a totalidade dos 180 leitos do hospital, naquela edificação mais antiga, né, onde as telhas eram, inclusive, a Santa Terezinha, né, o modelo da telha, né? E para a gente fazer a troca individual de cada delas, demoraria muito tempo. Então, com o temporal, a primeira questão que aconteceu foi, e aqui mais uma vez, a resposta imediata que os funcionários do Santa Terezinha deram aos pacientes. Quando se viu a magnitude do temporal, os funcionários nenhum ficou preocupado se a sua casa estava descoberta ou não, Edilon. Todos estavam preocupados em proteger os pacientes e colocá-los em lugares mais adequados. Porque sim, chovia dentro dos quartos, Edilon. Não tinha como. Telhas antigas furaram, o nosso forro é de madeira, então a água entrava
E num primeiro momento se dizia, né, porque era gozado, porque não houve uma chuva num primeiro momento. Então, quando as pedras quebraram as telhas e começaram a derreter, aí sim que foi uma enxurrada dentro dos quartos. Que era gelo que caía, né? Num segundo momento, aí sim, a chuva veio e piorou aquele cenário. Então, em menos de 1h30, Edilon, todos os pacientes estavam em locais seguros, onde a chuva não prejudicou o atendimento. Onde foram esses locais? A UTI neonatal que estava pronta para receber a UTI neonatal antiga, a gente lá botou 11 pacientes internados. O próprio serviço do UNACOM, que faz a quimioterapia ambulatorial, tem lá seus 5 leitos e poltronas, reforçamos lá e botamos os pacientes oncológicos internados lá. E aí nós precisávamos mais espaço ainda, Edilon. E aí onde é que nós utilizamos? A sala de recuperação do bloco cirúrgico. E aí o pessoal vai entender o porquê do cancelamento das cirurgias eletivas naquele momento. Mesmo tentando manter as de urgência, e mantivemos, manter algumas eletivas na área da oncologia, porque a gente entende que talvez o sofrimento seja maior das famílias e a necessidade de um tratamento adequado em menos tempo seja mais importante ainda. Não que todas não sejam, mas a gente tinha que escolher prioridades naquele momento, porque eu não tinha mais local onde internar. Então eu tinha que fazer cirurgias, provavelmente onde o paciente faria a cirurgia e iria embora no mesmo dia. E isso foi feito também. Tanto que, em dezembro, a nossa média é em torno de 900 cirurgias mês. Em dezembro, nós fizemos 700 cirurgias. Mesmo com todo o problema? Mesmo com todo o problema. Ou seja, foram 200 que não foram feitas dentro da nossa média. O que mostra a grande capacidade dos funcionários e do corpo técnico da instituição, Edilon. E aqui, mais uma vez, eu não vou me cansar de agradecer ao empenho de todos que trabalham dentro de Santa Terezinha. Fornecedores, serviços médicos e todos os funcionários de todas as áreas. Por isso a gente tem esses resultados tão marcantes e esse reconhecimento tão forte que vem vindo ao longo das últimas décadas em razão do trabalho prestado pelos funcionários. E houve uma compreensão da comunidade nesse sentido, Rafa? Eu acredito que sim, Edilon. Nós recebemos, né? A nossa administração está sempre aberta a receber. Nós recebemos várias ligações de pessoas preocupadas. Feedback veio. Não, eu tinha, mas eu entendo. Eu tinha uma cirurgia agendada, mas eu entendo. Quando que vai ser? Já vamos organizar para refazer. Claro. Então, os telhados, o primeiro desafio foi esse, Edilon. Segundo passo era fazer aqueles processos para situação de emergência, calamidade, junto com o comitê de crise capitaneado pelo prefeito Paulo Pollis, onde em tempo recorde o Estado e o governo federal aceitaram nossos argumentos, decretaram a emergência e logo em uma semana tramitando já processos para vir recurso emergencial para troca de telhado. Chegou o dinheiro para troca de telhado, Edilon. E aí nós temos que encomendar as telhas, Edilon. E no momento que chegou o recurso, e no serviço público a gente tem que ter muito cuidado. Esse foi o maior desafio nesse processo de reconstrução, Rafa? Eu acho que um dos maiores, e aqui já também um agradecimento muito importante a uma empresa que é daqui, ao prefeito municipal que entrou no jogo no momento que precisamos, que é a Brastelha, e aqui sei que talvez não fosse o lugar, Edilon, para a gente fazer propaganda, mas foi uma ligação ao proprietário da Brastelhas que disse, a entrega vai ser lá para 15 de janeiro. Foi um telefonema do prefeito, ele disse, não, se é para o hospital eu coloco em produção no outro dia. Exato. Em 5 dias, Edilon, depois do dinheiro já tínhamos as telhas. E agora na segunda-feira, então, já tínhamos 98% do telhado pronto, faltavam algumas partes. O teste no fim de semana, em razão da chuva, foi o teste de ouro nosso, né? Tivemos alguns pontos de vazamento, pequenos, num quarto e 2 nos corredores, que já resolvemos essa semana. E desde quarta-feira estamos trabalhando 100%. Telhado já. 100%. Telhado 100%. Aluzinco ou telha mesmo? É um aluzinco, o sanduíche ainda, que não é aquele aluzinco simples, para dar um conforto térmico. Claro. E também de audição, né? Porque a gente sabe que conforme o temporal, a força ou novos granizos, o aluzinco é mais barulhento do que o brasilite tradicional. Mas, como a gente tem um pé direito e o nosso telhado é em torno de 45 graus, então tem um vão bastante grande, a gente acredita que até, em termos de conforto térmico, vai melhorar também as condições do hospital. Agora temos o resto do desafio emergencial, né? Temos mais um telhado para trocar, que já era de aluzinco, mas com a força das pedras entortou muito das conexões. Então, dependendo da chuva entra, que é a parte da oncologia e farmácia, não tivemos problemas, já tivemos problemas anteriores, mas vamos programar essa troca também. Nós temos toda uma ala do hospital que está fazendo a troca dos pisos entre os andares.
Então vamos aproveitar porque infiltrou a água, deu mais uma prejudicada nos barrotes que eram de madeira ali no entrepiso. E assim a gente vai para os desafios para conseguir, quem sabe, antes do meio do ano ainda, entregar um hospital totalmente reformado, Edilon, com muito mais capacidade de resiliência a qualquer evento climático, mas principalmente para melhor atender os nossos funcionários e para dar melhores condições aos nossos funcionários de atender esses pacientes. Perfeito, Rafa. Olha, muito obrigado pela tua participação aqui mais uma vez no nosso Entrevista em Foco. Deixe o microfone aqui do portal EriNews à tua disposição para algo mais que queira acrescentar neste momento. Edilon, só agradecer mais uma vez ao portal EriNews, né, ao teu programa, sempre tão atencioso, sempre em contato com o hospital quando surge qualquer questão de dúvida ou necessidade de informação. Dizer que a gente vai estar sempre à disposição da imprensa ou dos próprios contribuintes que queiram procurar a administração, esperando que 2026 realmente seja um ano de bastante saúde, um ano de bastante desenvolvimento e, mais uma vez aqui, um agradecimento muito especial à administração toda do Hospital Santa Terezinha, a seus colaboradores, que vem mostrando a cada dia que passa mais garra, mais força e mais vontade ainda de oferecer um atendimento de qualidade àqueles que mais precisam, que são os que vão buscar atendimento na instituição. Muito obrigado, um grande ano a todos e o Hospital Santa Terezinha segue à disposição de todos. Rafael Ayub, diretor do Hospital Santa Terezinha, muito obrigado pela sua participação e pela transparência com que compartilhou essas conquistas importantes e os desafios citados aqui do Hospital Santa Terezinha de Erechim. Parabenizamos toda a nossa comunidade, principalmente a equipe do Hospital Santa Terezinha, por esse reconhecimento importante, reconhecimento nacional. Isso é um resultado, um esforço de toda a equipe, do coletivo, digamos assim, Rafa, para superar os danos causados pelo temporal. Nós estamos aqui neste momento falando a respeito do temporal, sempre mantendo aí o compromisso com a saúde pública e, claro, de qualidade para a nossa cidade e para a nossa região. A você, internauta aqui do portal EriNews, que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Este foi mais um episódio do Entrevista em Foco, produção aqui do portal EriNews, aqui no nosso canal também do YouTube. Se você gostou do nosso bate-papo, da nossa entrevista com o diretor do Hospital Santa Terezinha, Rafael Ayub, vai lá, compartilhe, se inscreva no canal para não perder as próximas entrevistas. Eu sou Edilon Flores e te espero no próximo episódio. Até lá, boa noite.